Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa terceira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Adulto desse quarto trimestre 2022. Lição que está falando, contextualizando a justiça divina. Nós estamos ali estudando sobre o livro escrito pelo profeta Ezequiel e livro também que leva o seu nome. O livro do profeta Ezequiel vem trazer uma visão, profecias de juízo contra a nação de Judá por causa da idolatria do povo, das iniquidades, das injustiças sociais praticadas, do desvio moral, espiritual praticada pelo povo, pela nação, pelos líderes, pelos reis ao longo da história israelita. Nós vemos ali em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, as bênçãos que estavam determinadas sobre a nação de Israel se esta viesse a permanecer na presença, seguindo os mandamentos, os ensinamentos, os estatutos do Senhor, bem como as maldições que viriam sobre a nação se esta se desviasse dos caminhos do Senhor. Quando Deus desterrou aquelas nações pagãs da terra, do território de Canaã, foi por causa das abominações, das atrocidades que aquelas nações praticavam, queimando seus filhos para deus pagãos, assassinando todo tipo de barbárie, aquelas nações pagãs praticavam. E Deus havia determinado que seu povo, o povo hebreu, não viesse praticar, não viessem seguir os exemplos daquelas nações. As bênçãos estavam sobre a nação de Israel. O propósito de Deus está ali em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 6, se não me engano, onde o propósito de Deus era para que a nação de Israel viesse a ser uma nação sacerdotal, ou seja, que viesse a ser luz para as demais nações, que o povo, as nações pagãs, viesse a olhar para Israel e se sentirem atraídas ao Deus de Israel, ao Deus único, ao Criador de tudo. Israel era para ser luz para as demais nações. As nações, os povos, era para olhar para Israel e reconhecer a Deus como o único Deus fiel e verdadeiro. Infelizmente, ao longo da história, o povo de Israel se voltou contra Deus e Deus é justo. Nossa lição está falando sobre a justiça divina. A nossa revista, a justiça divina, tratando sobre a justiça de Deus, porque ela chega, porque nosso Deus é justo. A nação, o povo de Israel, a nação, o país, a partir da morte de Salomão, foi dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte começou ali já entrando na idolatria, através do seu rei Jeroboão. E em 722 a.C. deixou de existir aquelas 10 tribos, conhecido como Reino do Norte, Israel, também às vezes chamado de Efraim, foi conquistada pelos assírios. Os assírios invadiram sua capital Samaria, destruiu, e a partir daquele momento a nação, o Reino do Norte, deixou de existir, por causa da idolatria, da desobediência, de virar as costas para Deus. O Reino do Sul, Judá, permaneceu mais de um século depois, e também não aprendeu com seus irmãos, o Reino do Norte, Israel. Permaneceu, continuou
apesar de ao longo da sua história ter alguns reis tementes a Deus que instituíram a adoração ao Senhor, mas a sua maioria fizeram o que era desagradável a Deus. E o castigo do Senhor veio também sobre esta nação. Então, o livro de Ezequiel vem falar sobre o castigo iminente que Deus havia determinado sobre a sua nação, sobre o povo de Israel, o povo de Judá, porque se afastaram de Deus, deram as costas para Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer que tudo que o homem planta, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Então a justiça de Deus, ela nunca falha. Ela nunca falha. O homem pode até achar a justiça de Deus tardia, mas Deus é soberano e ele traz correção para aqueles que ele ama. Não é porque Deus ama que Deus não vai corrigir, não. É esses mesmos que Deus corrige. E o povo de Israel, a nação de Judá, não aprendeu com os seus irmãos, o reino do norte. Se afastaram de Deus, praticaram coisas terríveis, coisas que Deus havia determinado veementemente através ali de Moisés, das leis, que o povo não viesse a praticar. E foi mesmo que Deus não avisar. O povo entrou pela idolatria, adorando outros deuses, praticando todo tipo de barbárie, as injustiças sociais. Os profetas vêm, ao longo da Bíblia nós vemos ali os profetas falando ao povo através, Deus falando ao povo através dos profetas, sobre a desigualdade, sobre o desrespeito, sobre as injustiças, sobre a idolatria. E Deus chegou no seu limite, trouxe juízo através dos babilônicos para o reino de Judá, para Jerusalém, para aquela nação que se tornou tão parecida com os povos que Deus havia desterrado da terra de Canaã e fazendo até coisas piores ainda. Então a nossa lição, nossa revista vem tratar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus nos últimos dias. E estamos contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel. Nessa nossa terceira lição, o título é As Abominações do Templo. As Abominações do Templo. O nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Judá, Israel, faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. A nossa verdade prática, o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim do templo. Na lição anterior, na nossa segunda lição, você confere aqui na descrição o link para a nossa segunda lição, que tem como título O Fim Vem, está chegando o fim. A justiça, através de Ezequiel ali, Deus avisando que a justiça, o dia de prestar contas, tinha chegado. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Uma profecia contra o povo de Israel, Judá, Jerusalém, como também uma profecia apocalíptica, futurística, global. A injustiça terá fim nesta terra. Deus é soberano e um dia a iniquidade terá fim. E nessa terceira lição, as abominações do templo, o profeta Ezequiel está ali na sua casa com alguns anciãos e ele tem esta visão, onde ele é levado até o templo de Jerusalém para ver. Deus mostra as atrocidades, as abominações que é praticado ali no templo, em tempo real.
profeta é levado até o templo e tem essa visão. Deus mostrando a ele por que a justiça de Deus está vindo contra a cidade, contra o templo, contra a nação. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6, 9 ao 12, 14 e o 16. Mas é interessante você ler o capítulo inteiro. Na verdade, é interessante você lermos o livro inteiro. Nesse trimestre, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Então, é interessante, é imprescindível, é indispensável a leitura completa do livro. Ler para a gente entender, ter uma visão mais completa de todo o livro escrito pelo profeta Ezequiel. A nossa leitura bíblica em classe nos diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé, diante das pinturas, e cada um tinha nas mãos o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, e levou a minha entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Coisas terríveis que o profeta Ezequiel viu. Deus mostrou ao profeta Ezequiel o que estava acontecendo no templo, no lugar da santidade de Deus, da adoração ao Senhor, as abominações, as coisas que estavam acontecendo dentro do templo. E imagina o que acontecia fora. Se dentro do templo acontecia isso, imagine fora do templo. Então, essa nossa lição, nós vamos expor o capítulo 8, trazer uma visão panorâmica aqui do capítulo 8, do livro, aqui de Ezequiel, destacar as imagens ou imagens de ciúmes e os cultos aos animais e répteis pelos 70 anciãos, tratar a respeito do ritual do deus Tamuz e também daqueles 25 homens ou sacerdotes, haja visto que era dentro do templo, que estavam de costa para o templo adorando ao Deus ou ao sol. Coisas terríveis que estavam acontecendo ali em Jerusalém. A gente precisa primeiro compreender ou ter uma visão mais completa do livro de Ezequiel, que o livro de Ezequiel vem trazer a sua literatura apocalíptica se caracteriza pela expressa presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. O profeta Ezequiel, bem como Daniel, tem visões
futurísticas, apocalípticas, que nos ajuda a compreender a respeito, a ter uma compreensão mais completa a respeito dos tempos do fim. Tanto Ezequiel como Daniel, outros livros ali do cânon do Antigo Testamento, tem algumas visões do futuro, escatológica, né, apocalíptica, a respeito das coisas futuras. E o livro de Ezequiel tem essa visão futurista, apocalíptica. No capítulo 7, nós temos ali a respeito da visão do fim, da destruição iminente que veio sobre a nação de Judá, como também sobre os 4 cantos da terra, né? Trazendo ali uma visão a respeito da injustiça, que esta chegará ao fim. Todo tipo de injustiça chegará a um fim, um dia, porque Deus é Deus soberano sobre tudo. Então Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Nós temos ali no capítulo 1 a visão de Ezequiel dos 4 seres, do capítulo 40 ao 48, ali visão futura, né? Gog e Magog, templo do fim, e do capítulo 8 ao 11, essa visão aqui também a respeito das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, dentro do templo. Então, o objetivo desta lição, dessa nossa terceira lição, é nos levar a uma reflexão, nos trazer uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio dessas visões chocantes que estavam acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Precisamos fazer essa reflexão interior. Jamais a injustiça vai prevalecer. Aqueles que insistem em andar no erro e achar que um dia que nada vai acontecer, Deus dá oportunidade para que se arrependam. Nós vemos o exemplo ali de Judas Iscariotes. Andava com Jesus, roubava, mas Jesus em nenhum momento o acusou. Jesus deu oportunidade para que Judas se arrependesse. No entanto, Judas foi até o fim e não se arrependeu. O juízo veio sobre ele, a justiça veio sobre ele. Jesus, Deus dá oportunidade para que nos arrependamos dos nossos erros. Nós temos o exemplo aqui. Deus foi paciente e longânimo, enviou seus profetas, seus oráculos, para alertar o povo de que se não se arrependessem, o juízo viria. Jonas foi enviado para pregar aqueles ninivitas e aquela nação se arrependeu e Deus perdoou. Quando há arrependimento sincero, Deus perdoa. Mas quando insistimos no erro, achando que a justiça de Deus não vai chegar, que isso é história de carochinha, história passada, Deus não é menino, Deus não é criança. E a palavra de Deus não volta vazia, ela não deixa de cumprir o seu propósito. Precisamos nos alertar. Deus avisou a este povo, a esta nação, por séculos, e insistiram no erro. Uma hora chegou e o preço foi muito caro. O preço foi caríssimo para os judeus. Nosso primeiro tópico vai falar sobre a visão. Esta é a segunda visão de Ezequiel. A primeira visão está lá no capítulo 1, quando Ezequiel tem no capítulo 1 do seu livro, quando Ezequiel tem a visão ali dos 4 seres viventes. Aquela visão já foi no 5º ano do cativeiro de Joaquim. Ezequiel foi levado para o cativeiro em 597 a.C., juntamente ali com o rei Joaquim, sua mãe Neusta e a casta, a elite de Jerusalém. Foi levada para a Babilônia por Nabucodonosor. 5 anos já havia se passado quando Ezequiel foi chamado por Deus
para ser um profeta, um atalaia. Então a primeira visão está ali no capítulo 1, quando Daniel tem a visão dos 4 seres viventes, aquelas rodas, e o trono de Deus, a presença de Deus. E no 6º ano, que é aqui nesse capítulo, no capítulo 8, 14 meses depois daquela primeira visão da carruagem de fogo, da glória de Deus, é o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Aqui no capítulo 8 vem introduzir uma nova visão, que é no 6º ano, no 6º mês. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Essa visão não foi da glória de Deus, como está lá no capítulo 1. Aqui é uma visão mais sombria, vamos dizer assim, porque são as abominações praticadas dentro do templo. Deus vem mostrar a Ezequiel o que estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém, né? O que acontecia dentro, o que estava acontecendo. E Deus, o templo ainda não havia sido destruído. O templo foi destruído ali em 586 a.C. 586 a.C. Daniel já havia sido levado para o cativeiro em 597. 6 anos depois ele tem essa visão aqui. 6 anos depois ele tem essa visão. O templo ainda não havia sido destruído e aqueles homens, aquelas mulheres estavam praticando essas abominações, essas atrocidades dentro do templo, e Deus tira Ezequiel numa visão, leva Ezequiel numa visão até o templo. Ezequiel estava ali nos exilados ali na Babilônia, ali junto ao rio Quebar, ali na comunidade de Tel Aviv, onde ele morava, e estava em sua casa, teve a visão, juntamente com alguns anciãos, teve a visão. Deus levou Ezequiel até o templo de Jerusalém. O que estava acontecendo no templo ali real, visão real do que estava acontecendo naquele momento ali no templo. Então o templo ainda não havia sido destruído, e esta visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos ali de Ezequiel, o que estava acontecendo naquele exato momento. Mas também tem visões futurísticas, né? Pois anuncia eventos que estavam para acontecer, que está lá em Ezequiel 8, 18. O templo seria destruído. As visões das abominações no templo. Aqui no capítulo 8 vem destacar as demais visões do profeta Ezequiel. Aqui no capítulo 8 destoa das demais visões do profeta, visões da glória de Deus, porque essa aqui vem falar a respeito dessas coisas que estavam acontecendo no templo. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato das revelações e que ainda vão acontecer, tanto a curto, médio, a longo prazo, ou até no contexto escatológico. Nós temos ali em Daniel, capítulo 7, versículo 1 a 15, entre outras passagens, Daniel tendo visões futuristas a respeito do futuro de Israel, do fim do tempo, bem como nós temos ali o apóstolo João, no Apocalipse, quando o Deus vai dar visão a João, tanto passado, presente e futuro, né? Nós temos ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, quando o anjo falando com João diz: escreve as coisas que tens visto, passado, que estão acontecendo e que depois destas hão de acontecer, ou seja, futurísticas, né? Então, as visões que Deus usa através dos seus profetas, dos seus atalaias, as profecias que Deus, através dos seus atalaias, dos seus profetas, nos deixa advertência, correções, bênçãos, para que andemos em retidão diante do Senhor, porque Deus, o homem pode até achar que Deus tarda, mas Deus nunca falha, né? Como entender as visões de Deus? Como entender? Daniel estava na Babilônia, foi transportado
em espírito até Jerusalém, ao templo, para ver aquilo que estava acontecendo. Ele não estava em corpo, ele teve uma visão. O anjo, o Deus, trouxe ele até Jerusalém em visões, em visão, porque no capítulo 11, versículo 24, ele retorna ali à Caldeia, ali onde ele estava. Então ele teve um arrebatamento de sonhos, de sentidos, e foi parar no templo em Jerusalém. Essa é a mesma experiência que o apóstolo João teve também ali no Apocalipse, quando ele escreveu o Apocalipse. Deus introduz o profeta Ezequiel no interior do templo e lhe mostra aquelas coisas que estavam acontecendo. Primeiro, uma imagem de ciúme. Alguns atribuem essa imagem a Azera, a Deus-mãe dos cananeus. Depois ali Deus mostra a Ezequiel 70 anciãos com seu incensário na mão, ali junto ali a tipo um sincretismo religioso, as paredes ali pintadas de todo tipo de répteis, de deuses, de animais impuros. Dentro do templo mostra também mulheres chorando ao deus Tammuz, e também mais à frente mostra 25 homens de costa para o templo adorando ao sol. Coisas terríveis que estavam acontecendo dentro do templo em Jerusalém. O nosso segundo tópico vai falar sobre as abominações. Primeiro, a imagem de ciúmes. O termo imagem de ciúmes, que quer dizer do hebraico zelo, ciúme ardente ou ira, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam essa expressão imagem de ciúme, como já pontuamos, de Azera, essa deusa dos cananeus, chamada de poste ídolo. O rei Manassés havia posto ela no templo de Jerusalém, e o rei Josias havia tirado, mas posteriormente é possível que aqueles apóstatas haviam colocado novamente a imagem no templo, e isso provocou ciúmes. Era o lugar de adoração do Senhor, o lugar da presença do Senhor, um lugar onde Deus era adorado, onde Deus era invocado. Colocaram essa imagem dentro do templo. E Deus mostra isto ao profeta Ezequiel. Logo depois, Deus leva Ezequiel mais adiante, onde tem um buraco na parede. Deus manda Ezequiel cavar para entrar, abrir uma porta. Ezequiel entra e vê 70 anciãos em um certo tipo de culto, ou de, enfim, culto clandestino, onde eles estão ali com incenso. Nesta visão que Ezequiel tem, eles estão com incenso ali na câmara do templo, e Ezequiel viu a paredes pintada no interior da casa, todo tipo de sorte de animais abomináveis, répteis, além de ídolos que aquele povo adorava, a chamada zoolatria, ou seja, adoração a animais. E isso era um tipo de coisas que os egípcios praticavam muito, e que o povo de Israel, a nação, estava também praticando há muito tempo. Deus sempre avisava, mas o povo sempre voltava para essas práticas pagãs. Os 70 anciãos, literalmente quer dizer no hebraico ali zaquém, quer dizer idoso, e do grego presbíteros, ou seja, homens mais velhos, pessoas que deveriam estar dando o exemplo como deveria
agia a nação, mas estava fazendo coisas abomináveis. Não se tem informação detalhada sobre aqueles 70 homens da casa de Israel. E não há na escritura que indique ser uma referência ao Sinédrio, né? Parece que também tem uma referência ali a Daniel vai falar sobre um homem chamado Jazanias, filho de Safã. Jazanias, filho de Safã, entre aqueles 70, possivelmente uma referência a Safã, foi o escrivão ali no tempo do rei Josias, está ali em 2 Reis, capítulo 22. O escrivão Safã, juntamente ali com o sacerdote, ali acharam o livro da lei que estava perdido no templo, levaram ali ao rei Josias, onde houve ali aquela restauração. E esse Jazanias possivelmente era um descendente desse, ou filho de Safã, que deve ter se desviado, deixado ser levado também pela idolatria e acabou também praticando essas abominações dentro do templo do Senhor. Coisas terríveis que estavam acontecendo dentro do templo. E a justiça de Deus chegou. E no nosso terceiro tópico, falando sobre as abominações, também falando aqui sobre o ritual de Tamuz. Quem era Tamuz? Essa terceira cena aqui que o Senhor mostra a Ezequiel são mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz dentro do templo. Tamuz era uma divindade suméria, também chamada de Adonis pelos gregos e de Osíris pelos egípcios. Só muda de nome. Segundo esse pensamento babilônico, ele era filho do deus Marduk, deus adorado ali, deus principal dos caldeus, filho de Marduk com Semíramis. Segundo esse pensamento babilônico, esse deus Tamuz era marido e irmão da deusa Istar, a mesma Astarte ou Astarote, deusa da fertilidade, que está ali registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Astarote é a deusa dos Sidônios. Nós temos ali Salomão, aqui em Reis, capítulo 11, Salomão também adorando, infelizmente o rei Salomão também adorando a esse deus sidônio. Tamuz era um deus conhecido como deus da vegetação e dos rebanhos. A crença babilônica era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. E assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor desse deus Tamuz. As carpideiras eram conhecidas, eram as planteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer que os outros também chorassem. Nós vemos isso bem ali no Novo Testamento, quando ali em Marcos capítulo 5, versículo 38, Lucas também 5, versículo 52. A filha de Jairo estava ali doente, já morta, e quando Jesus chega e diz: a menina não está morta, a menina dorme, possivelmente as carpideiras estivessem ali quando elas riram do que o Senhor havia falado. Então, essa adoração a esse Deus, essas mulheres estavam chorando, assentadas, adorando a esse Deus dentro do templo do Senhor. Lamentável o que aconteceu. Se fizermos uma reflexão para os nossos dias, há semelhança
há coisas parecidas nos templos, nas denominações, nas igrejas. Existe muita igreja hoje que o Senhor não é adorado, que o Espírito de Deus está longe, que Deus não está presente. É apenas ilusão, é apenas movimento, e Deus não está presente. Mas Deus está contemplando tudo. Depois dessa terceira visão abominável que Ezequiel vê, Deus leva Ezequiel mais adiante e Ezequiel encontra 25 homens, cerca de 25 homens de costa para o templo, virados para o oriente, adorando ao sol. Literalmente de costas para Deus. Isto era uma afronta terrível ao Senhor. Moisés havia alertado lá em Deuteronômio capítulo 29, que não viessem adorar sol, lua, estrela, seja lá o que for. Que o povo não viesse seguir aquelas práticas que os egípcios faziam. Havia no Egito o chamado Templo do Sol, a cidade do Sol. O seu nome em hebraico e seu nome egípcio era On, a cidade de On, e em grego Heliópolis, a chamada cidade do deus Sol, também conhecido como Ra, o deus Ra. E aqueles 25 homens estavam de costas para o templo, adorando ao sol. Nesse período, os líderes religiosos possivelmente já haviam sido levados para a Babilônia, aqueles que não haviam sido mortos ainda. Quando Ezequiel foi para a Babilônia, que já havia passado 6 anos, foi ele, foi o rei Joaquim e aquela elite, aquela casta, a elite de Jerusalém. Possivelmente, um líder espiritual que deveria estar na frente não tinha mais. Então aqueles sacerdotes secundários estavam ali totalmente errados e praticando essas coisas terríveis contra a santidade de Deus, contra aquilo que Deus havia orientado que não praticasse. Deus enviou a justiça. Deus mostrou o que estava acontecendo. Quando o homem se desvia de Deus e decide seguir os seus próprios caminhos, o fim é tragédia, é destruição. Porque o homem se afastou do seu Criador. Anda por caminhos tortuosos, mas a graça de Deus ainda está estendida. Basta nos humilharmos e voltarmos para Deus. Naquele momento não tinha mais. Deus havia determinado que faria uma limpa. Limparia todo tipo de iniquidade do meio do seu povo. E a justiça de Deus veio. Fica para nós um alerta. Deus é santo. Deus é santo. E Deus é justo. Deus é justo. Deus abençoe.